Bom dia, amigos. Há 27 anos, o Movimento Comunhão e Libertação realiza o gesto da Via Sacra nas ruas da cidade de Salvador. Este ano, devido às medidas restritivas impostas pela pandemia, propomos um gesto virtual, concebido com o mesmo cuidado com o qual sempre realizamos esse gesto. Seguiremos o mesmo itinerário da leitura do Evangelho de São João e os comentários da teologia de Charles Péguy. Assim, convido-os a participar, atentos e contritos. Se puderem, prepare um local reservado, tentando evitar as distrações que, porventura, possam ocorrer no ambiente domiciliar ou de trabalho onde se encontrem. Iniciaremos com a bênção do nosso cardeal Dom Sérgio da Rocha, e desde já o agradecemos por essa acolhida paternal. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar participando, ao menos, desse momento inicial da Via Sacra, uma vez que, infelizmente, os outros compromissos que tenho nesta manhã, anteriormente assumidos, não me permitem acompanhar toda a Via Sacra, que aprecio muitíssimo a proposta de Via Sacra que, nesse momento, é realizada. Antes de pedir a Deus a bênção para esse momento, eu quero aqui brevemente transmitir a minha mensagem por ocasião dessa Sexta-feira Santa e, naturalmente, desta Páscoa, já que a Sexta-feira Santa faz parte, essencialmente, do mistério pascal, da morte e da ressurreição do Senhor. Não é possível, como bem sabemos, separar os momentos da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O ressuscitado é aquele que traz no seu corpo glorioso as marcas da paixão, portanto, o ressuscitado é Jesus crucificado, mas também aquele que morre na cruz é o Senhor ressuscitado, o Senhor que nos salva pela sua morte e ressurreição. Nós somos convidados hoje, de modo especial, nesta Via Sacra e também na celebração da tarde, a celebração da paixão e morte de Cristo na cruz, a um tríplice olhar. Primeiramente, a olhar para a cruz de Cristo, a olhar para a cruz de tantos irmãos e a olhar para a cruz de cada um de nós. Nosso primeiro olhar se volta para Jesus crucificado, para a cruz de Cristo, que é a sua prova maior de amor por nós. Ele que assumiu as nossas dores, ele deu a sua vida para que nós tenhamos vida e sejamos salvos. Por isso é que nós colocamos nele a nossa confiança e a nossa esperança. Contemplando a cruz de Cristo, nós expressamos louvor sincero, gratidão pelo seu amor infinito por nós. Mas quem contempla Jesus crucificado é chamado a olhar para tantos irmãos e irmãs que estão unidos à cruz de Cristo pelo seu sofrimento, especialmente nesse tempo de pandemia. Esse é o nosso segundo olhar. Hoje nos lembramos de modo especial de tantos irmãos e irmãs que sofrem as consequências dessa pandemia. Os enfermos, os mais pobres, as famílias enlutadas, os que se dedicam ao cuidado dos enfermos, nos hospitais, nas casas, tanta gente que arrisca a sua própria vida para amar e servir. Aos pés da cruz estavam Maria, mãe de Jesus, e nossa mãe, as santas mulheres e o discípulo amado. Nós também somos chamados a permanecer unidos a quem está crucificado com Cristo, a exemplo de Maria, do discípulo amado. Somos chamados a demonstrar o nosso amor, nossa solidariedade, pela oração, pelo serviço generoso aos enfermos, aos pobres, que mais sofrem, compartilhando a esperança e a paz. O nosso olhar para a cruz de Cristo, o nosso olhar para a cruz de tantos irmãos, se completa com o olhar para a cruz que cada um de nós é chamado a levar como discípulo, como discípula de Cristo.
Cada um de nós é convidado hoje e a cada dia a subir um calvário e a permanecer unidos a Jesus, especialmente quando mais sofremos. Nas horas difíceis da vida, jamais desanimar, jamais desistir de caminhar. Ao contrário, na hora da cruz, somos convidados a permanecer firmes e fiéis, unidos a Jesus crucificado, sem esquecer jamais dos que mais sofrem, que necessitam muito de nossa oração, de nosso amor, de nossa solidariedade. Eu desejo a todos uma frutuosa Sexta-feira Santa, sobretudo esse momento de contemplação da paixão de Cristo, com a própria palavra de Deus iluminando, com o Evangelho iluminando essas estações assim chamadas da Via Sacra. Permanecendo hoje unidos à Igreja em oração. Se não for presencialmente, pelas restrições da pandemia, possamos estar unidos à Igreja, celebrando com a Igreja, celebrando como Igreja a paixão e morte de Cristo na cruz, mas conservando no coração a esperança da ressurreição, a esperança da vida nova, a certeza da vitória pascal de Cristo. Então, que Deus abençoe a todos os que participam desta Via Sacra, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que, de alguma maneira, celebram hoje a paixão de Cristo, trazendo no coração essa solidariedade com os que mais sofrem, mas também abraçando a sua própria cruz, dispondo-se a caminhar com Cristo rumo ao Calvário, mas sabendo que nós não permanecemos no Calvário, não permanecemos na cruz. Com Cristo, por causa dele, porque ele venceu, nós também alcançamos a vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre a própria morte. Eu desejo que essa esperança da ressurreição ilumine, anime os vários momentos da nossa vida, especialmente no momento de provação, e esse momento de oração, esse momento tão significativo da Via Sacra que será realizado. Eu agradeço ao Movimento Comunhão e Libertação pela presença, pela missão em nossa igreja, em nossa arquidiocese, e por essa iniciativa que, com certeza, ajuda muitíssimo a quem participa a vivenciar melhor essa Sexta-feira Santa, não só na liturgia, mas também na vida. Então, que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, abençoe a todos que participam desse momento da Via Sacra, a todos que celebram a paixão e morte de Cristo na cruz. Deus derrame suas bênçãos sobre quem mais sofre, quem está mais unido à paixão de Cristo, pelos seus sofrimentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos uma frutuosa Via Sacra, uma frutuosa Sexta-feira Santa e, desde já, uma feliz Páscoa da ressurreição do Senhor, com paz, com saúde, com esperança nos corações, compartilhando a alegria do Evangelho, a esperança que Jesus ressuscitado nos traz. Amém. Agradecemos ao nosso cardeal, Dom Sérgio da Rocha, por essas palavras que certamente nos acompanharão durante esse gesto. Para começarmos, então, a nossa Via Sacra, vamos ouvir as recomendações que Dom Jussânio fazia ao iniciar esse gesto todo ano. Então, Dom Jussânio nos diz assim: não é um pensamento que devemos seguir agora, mas um acontecimento no qual devemos entrar. É uma forma de memória, e como qualquer memória,
depende da seriedade com a qual o coração fixa os conteúdos da mesma memória como meditação. As palavras que se escutam, os cantos, se tornam essa memória mais viva, mais pronta. Não devemos nos escandalizar se nos encontrarmos distraídos por alguns minutos. Retomemos a atenção logo que nos dermos conta. Antes de começar, peçamos ao Senhor, que faz todas as coisas, ao grande Pai, origem de tudo, e, portanto, origem também deste instante de pensamento, de sentimento, de desejo que nos invade, peçamos a Deus a graça de entender sempre mais, que o nosso coração compreenda sempre mais. Doa-nos a tua ajuda, para que a última evidência não se escureça em nós, como uma obscuridade que cobre a evidência do verdadeiro. Então, com isso em mente, estamos diante de um acontecimento, rememorando, revivendo um acontecimento. Vamos, nesse primeiro instante, fixar o nosso olhar naquela situação que foi a captura de Jesus. Assim narra São João no seu Evangelho. Tendo assim falado, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia lá um jardim, onde entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o entregara, conhecia o lugar, pois Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Ele se pôs à frente da milícia e dos guardas fornecidos pelos sumos sacerdotes e os fariseus, e dirigiu-se ao jardim com tochas, lâmpadas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Eles responderam: Jesus, o Nazareno. Ele lhes disse: Sou eu. Ora, entre eles estava Judas, que o entregara. Apenas Jesus lhes disse: Sou eu. Eles tiveram um ímpeto de recuo e caíram. De novo, Jesus lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus, o Nazareno. Jesus lhes respondeu: Já vos disse, sou eu. Se, pois, é a mim que procurais, deixai ir a estes. Assim devia realizar-se a palavra que Jesus dissera: Eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cuja orelha direita ele cortou. O nome deste servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Torna a pôr a espada na bainha. A taça que meu pai me deu, eu não deveria beber? Ele fora um bom operário, um bom carpinteiro. Como era um bom filho para sua mãe Maria. Um filho bem comportado, bem dócil, bem submisso, bem obediente a pai e mãe. Um filho como todos os pais gostariam de ter. Um bom filho para seu pai José, para o seu pai adotivo José, o velho carpinteiro, o mestre carpinteiro. Como ele fora um bom filho também para seu pai, para o seu pai que está no céu. Como fora um bom colega para seus colegas, um bom colega de escola, um bom colega de brincadeiras,
um bom companheiro de jogos, um bom companheiro de oficina, um bom companheiro carpinteiro, entre todos os outros companheiros carpinteiros. Como ele fora um bom pobre, um bom cidadão. Ele fora um bom filho para seu pai e sua mãe, até o dia em que começara sua missão, sua pregação. Um bom filho para sua mãe Maria, até o dia em que começara sua missão. Um bom filho para seu pai José, até o dia em que começara sua missão. Em resumo, tudo ia muito bem, até o dia em que começara sua missão. Ele era amado por todos, todo mundo gostava dele, até o dia em que começara sua missão. Os camaradas, os amigos, os companheiros, as autoridades, os cidadãos, o pai e a mãe achavam tudo bem, até o dia em que começara sua missão. Os camaradas achavam que ele é um bom camarada, os amigos, um bom amigo, os companheiros, um bom companheiro, nada orgulhoso. Os cidadãos achavam que ele era um bom cidadão, os seus iguais, um bom igual. Até o dia em que ele começara sua missão, os cidadãos achavam que ele era um bom cidadão, até o dia em que ele começara sua missão. Até o dia em que ele se revelara como um outro cidadão, como um fundador, como cidadão de uma outra cidade, da cidade celeste, da cidade eterna. As autoridades achavam que tudo ia muito bem, até o dia em que ele começara sua missão. As autoridades achavam que ele era um homem da ordem, um moço calmo, um moço tranquilo, um moço enquadrado, fácil de governar, e que dava a César o que é de César. Até o dia em que ele começara a desordem, introduzir a desordem, a maior desordem que houve no mundo, que jamais houve no mundo, a maior ordem que houve no mundo, a única ordem que jamais houve no mundo. Até o dia em que ele saíra do lugar, e saindo do lugar, deslocara o mundo. Até o dia em que ele revelou o único governador do mundo, o Senhor do mundo, o único Senhor do mundo, em que apareceu a todo mundo, em que os seus iguais viram bem que ele não tinha igual algum. Então o mundo começou a achar que ele era grande demais e a importuná-lo. E até o dia em que ele empreendeu a dar a Deus o que é de Deus. A captura de Jesus. Capturado porque tinha que eliminá-lo. O tribunal hebraico e Pôncio Pilatos depois pronunciarão mais tarde a condenação daquele homem, mas nas trevas, às escondidas, ele já havia sido condenado à morte. E quem é que te mandou capturar Jesus? Judas foi o executor, mas foram religiosos, aqueles religiosos que ficavam o tempo todo no templo e que estudavam as Escrituras em todos os tempos, até o que lidam com as coisas divinas, podem te eliminar Jesus. Mais tarde, será o Pôncio Pilato e a multidão gritando: crucifixe, crucifige. Mas escreveu Bento XVI: Pilatos não é um monstro de maldade. Mesmo os homens que gritarão crucifige e pedem a morte dele não são monstros de maldade.
Mas naqueles momentos, eles estão sob a influência da multidão. Eles gritam porque outros gritam, e como outros gritam. E assim, a verdade, a justiça é pisoteada por covardia. Por covardia, por medo do ditame da mentalidade dominante. Jesus, nos perdoe por todas as vezes que nós também privilegiamos a opinião dominante, a opinião de todo mundo, e a colocamos diante da verdade. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
Nesse segundo momento, vamos meditar essa situação que é a negação de Pedro. Então a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o algemaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem aconselhara aos judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Então, a porteira perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os guardas, que tinham acendido um braseiro e se aqueciam porque fazia frio. E também Pedro estava ali em pé no meio deles, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. E havendo ele dito isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás o enviou algemado a Caifás, o sumo sacerdote. E Simão Pedro ainda estava ali, aquecendo-se. Perguntaram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no jardim com ele? Pedro negou outra vez e imediatamente o galo cantou. A renegação de Pedro e a lança romana. As cusparadas, as afrontas, a coroa de espinho, o bastão do flagelo, o cetro de bastão, os gritos da multidão e os carrascos romanos, o tapa. Porque foi a primeira vez que fora estapeado. Pedro traiu e se pôs a chorar. O pranto dele é o pranto de quem se sente esmagado pela própria incapacidade de ser homem verdadeiro. Ou, como observa agudamente Giussani, é a amargura de quem, depois de uma falta muito grave, lembra uma a uma de todas as outras faltas, mesmo as menos graves, e vê tudo à luz do próprio grande erro. Mas
anotou o evangelista Lucas, o evangelista da misericórdia. Após que o galo cantou, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Os seus olhos se encontraram com os olhos de Pedro. Diante daquele homem, Pedro chora, porque só diante daquele homem, só diante de Cristo, você percebe toda a tua pequenez. Mas o olhar bom de Jesus talvez já o fez sentir Pedro acolhido, perdoado, amado. Eu conheço, amigo, eu conheço toda a fragilidade do teu coração. E talvez aquelas lágrimas expressam já o que Pedro, algumas semanas depois, pronunciará: Senhor, eu não sei como e não sei como dizer, mas apesar de tudo que eu fiz e de tudo que eu ainda posso fazer, eu te amo, Senhor. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Foi um dia na última ceia que o Cristo o seu corpo nos deu, e dizendo palavras eternas, transformou-se em alimento meu. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver, comungando na mesa sagrada, detestamos do pecado horror e seremos aqui no mundo mensageiros da paz e do amor. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver.
eterna há de bem possuir, pois sua carne revigora os eleitos, que com ele irão ressurgir. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Comungar é estar com Jesus numa alegre e feliz comunhão, que nos traz um desejo sincero de amar e servir ao irmão. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver, já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Avançando nos fatos, chegamos ao momento em que Pilatos apresenta Jesus à multidão. Ecce homo, eis o homem. Então Pilatos levou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados que haviam trançado uma coroa de espinhos puseram-na sobre a sua cabeça e lançaram sobre ele um manto púrpura. Eles se aproximavam dele e diziam: Salve ao Rei dos Judeus! E se puseram a dar-lhe pancadas. Pilatos, saindo de novo, disse aos judeus: Vede, eu vou-lo trarei para fora. Deveis saber que eu não acho nenhum motivo de acusação contra ele. Jesus veio então para fora. Trazia a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos lhes disse: Eis o homem. Mas logo que os sumos sacerdotes e seus guardas o viram, puseram-se a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, pois quanto a mim, não acho motivo de acusação contra ele. Os amigos amavam-no tanto quanto odiavam os inimigos. Seu pai o sabia. Os discípulos não o defendiam tanto quanto perseguiam seus inimigos. Os discípulos o amavam tanto quanto odiavam seus inimigos. Seu pai o sabia. Os apóstolos amavam-no tanto quanto odiavam os inimigos. Seu pai o sabia.
Os 11 amavam-no, tanto quanto odiava o 12º, o 13º. Os 11 amavam-no, tanto quanto traíra o 12º, o 13º. Seu pai o sabia. Seu pai o sabia. O que era então o homem? Este homem que ele viera a salvar, de cuja natureza se revestira? Ele não o sabia. Como homem, ele não o sabia. Pois nenhum homem conhece o homem. Pois uma vida de homem, uma vida humana como homem, não basta para conhecer o homem. Tão grande é ele, e tão pequeno é ele. Tão alto é ele, e tão baixo é ele. O que era então o homem? Este homem de cuja natureza se revestira? Seu pai o sabia. E estes soldados que o prenderam, que o conduziram de tribunal a tribunal, e do tribunal à praça pública, e estes carrascos que o crucificaram, gente que exercia sua profissão, estes soldados que jogavam dados, que repartiam suas roupas, que apostavam nos dados suas roupas, que jogavam a sorte sobre sua roupa, eram também eles que não o detestavam. Que 30 anos de trabalho e 3 anos de trabalho. Que 30 anos de retiro e 3 de público. 30 anos em família e 3 no povo. 30 anos de oficina e 3 anos de público. 3 anos de vida pública e 30 anos de vida privada não tinham coroado. 30 anos de vida privada e 3 anos de vida pública. Ecce homo. Diante desse homem despojado de suas vestes, desse homem coroado de espinhos, chicoteado, se compreende muito bem. A companhia do homem Deus à nossa vida tornou-se uma tragédia inimaginável. Em todos os séculos da história não se podia imaginar, nem por brincadeira, uma tragédia maior do que esta. A companhia de Deus feito carne, esquecida e agora ultrajada pelo homem. No meio daquela pracinha que estava gritando crucifige, estavam também os seus amigos e sua mãe. Aquela cabecinha, escreveu Dom Giussani, aquela cabecinha que Maria, como toda mãe, diante do filho recém-nascido, terá apertado sem muito apertar, acariciada com delicadeza, como toda mãe, olhada com admiração, aquela cabecinha não imaginava que deveria ser coroada de espinhos. Pensamos em Nossa Senhora. Deixamos acompanhar por ela, como ela sentiu dentro de si esta maldade do mundo. Que dor sem limite. Eis porque acompanhamos todas as estações da Via Sacra cantando Mater Dolorosa. Diante desse homem, também uma pergunta. E nós? Somos capazes, nós, de deixar este Cristo que vai para a morte, para nos salvar do mal, por outro amor? Este homem que desmaia por nós, e nós temos que deixá-lo por outro amor? Te adoro, Redentor, de espinhos coroado, por todo
zombado, esbofeteado, tu doas teu perdão a quem te flagelou. Te adoro, Jesus pio, na cruz imolado, no coração medito o quão me tens amado. Amém. Chegamos então ao momento da crucifixão de Jesus. Foi então que Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles se apoderaram então de Jesus. Carregando ele mesmo a sua cruz, Jesus saiu e foi para o lugar dito do crânio, que em hebraico se chama Gólgota. Foi lá que eles o crucificaram com 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigira um letreiro que mandou afixar sobre a cruz. Ele trazia esta inscrição: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler este letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado ficava próximo da cidade, e o texto estava escrito em hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este indivíduo pretendeu ser o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo os soldados acabado de crucificar Jesus, eles tomaram as suas vestes e delas fizeram 4 partes, uma para cada um. Restava a túnica. Ela era sem costura, tecida de uma só peça de alto a baixo. Os soldados disseram entre si: não a rasguemos, vamos sorteá-la para ver com quem ficará. Assim foi cumprida a escritura. Eles dividiram entre si as minhas vestes e sortearam a minha túnica. Eis, pois, o que os soldados fizeram. Quando sentiu subir para si a sua morte humana, sem ver embaixo sua mãe em prantos e dolorosa, em pé ao pé da cruz, nem João nem Madalena, Jesus, ao morrer, chorou a morte de Judas. Morrendo sua morte, nossa morte humana apenas, ele chorou aquela morte eterna. Ele, o primeiro dos santos, chorou o primeiro danado. Ele, o maior dos santos, chorou o maior danado. Ele, o autor, o inventor da redenção, chorou o primeiro objeto da danação. Ele, o autor, o inventor do resgate de nossas almas. Ele, o inaugurador da salvação, chorou o inaugurador da perdição, o primeiro objeto da reprovação eterna. Pois ele soubera que o condenado supremo lançara o dinheiro do sangue com que fora pago. O preço do sangue, os 30 denários na moeda daquele país, contado em denários na moeda daquele tempo e daquele país. Os 30 denários, preço temporal, moeda temporal, dinheiro temporal. Estes 30 infelizes denários, preço de um sangue eterno. Os 30 infelizes denários que seria melhor não tê-los fabricado, jamais os fabricar. Infeliz o que os cunhou com a efígie de César. Infeliz o que recebeu com a efígie de César. Infelizes todos que tiveram a ver com eles, com a efígie de César. Infelizes os que comerciaram com eles,
com a efígie de César, que os passaram de mão em mão, denários perigosos, mas falsos, infinitamente mais perigosos, infinitamente mais falsos do que dinheiro falso. Porém, eram legítimos, aqueles denários de que se falara todo o tempo, e mais que no tempo, além do tempo. Os próprios sacerdotes que o haviam dado não o quiseram receber. Os sacerdotes, os sacrificadores, os senhores que o haviam dado para pregar o sangue inocente, não os quiseram de volta. Sendo filho de Deus, Jesus conhecia tudo. E o Salvador sabia que Judas, que ele ama, ele não o salvaria dando-se inteiramente. E foi então que ele conheceu o sofrimento infinito. Foi então que conheceu, foi então que aprendeu, foi então que sentiu a infinita agonia e gritou como um louco a espantosa angústia. Clamor pelo qual Maria, ainda em pé, cambaleou. E por piedade do Pai, teve a sua morte humana. Jesus crucificado. Sentimos que você, do alto da cruz, nos enxerga com os teus olhos fixos e cheios de piedade. Tendo piedade de nós, do nosso nada. Tendo piedade de mim, do meu nada. E olhando você, compreendemos também outra coisa, que a condição da cruz não é apenas para você. Você não quer salvar o mundo isolado, mas com a adesão de cada um de nós ao teu sofrimento. Diz São Paulo: eu faço na minha carne os sacrifícios que faltam à cruz de Cristo. Senhor, que a nossa vida, esta vida que exige sempre um sacrifício, que essa vida, que esta renúncia, esse sacrifício, não seja vivido como um castigo, mas como a condição para a nossa salvação, para o nosso acrescimento. Tu me olhas na tua cruz, esta noite, meu Senhor, e no entanto a tua voz pede, dá-me o coração, este coração ingrato, oh, compreenda a tua dor, e no sono do pecado o desperte, enfim, o amor. Mãe aflita nos meus erros, tristes dias transcorri. Mãe bondosa, faz que eu volte, lagrimando ao Salvador. Nesse quinto momento,
fixemos o nosso olhar para Maria. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo assim a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. A seguir, disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Ele era um bom filho para seu pai e sua mãe, um bom filho para sua mãe Maria. E seu pai e sua mãe achavam tudo bem. Sua mãe Maria achava tudo muito bem. Sentia-se feliz, sentia-se orgulhosa de um tal filho, de ser a mãe de um tal filho, um filho assim. Ela se glorificava disso talvez em si mesma e glorificava a Deus. Magnificat anima mea, Domino, exaltavit spiritus meus. Magnífica, magnífica. Até o dia em que ele começara a sua missão. Mas depois que ele começara a sua missão, ela talvez já não dissesse mais o magnífica. Há 3 dias que ela chorava, chorava, chorava. Como mulher alguma jamais chorou, nenhuma. Eis com que ele pagara a sua mãe. Jamais um filho custara tantas lágrimas à sua mãe. Jamais um filho fizera sua mãe chorar tanto. Eis o que ele aprontara para sua mãe, depois que começara a sua missão. Porque ele começara a sua missão, há 3 dias ela chorava. Há 3 dias ela vagava. Ela acompanhava. Ela acompanhava o cortejo. Ela acompanhava os acontecimentos. Ela acompanhava como a um enterro. Mas era o enterro de um vivo ainda. Ela acompanhava o que se passava. Ela acompanhava como se fosse do cortejo, da cerimônia. Ela acompanhava como uma acompanhante, uma criada, uma carpideira dos romanos, como se fosse sua profissão chorar. Ela acompanhava como uma mulher do povo. As lágrimas de cada lado abriram um suco em suas faces. Os olhos lhe ardiam, queimavam. Nunca se chorava tanto. E, no entanto, chorar era para ela um alívio. A pele lhe ardia, queimava. E ele, ao mesmo tempo, na cruz, as 5 chagas o queimavam. E ele tinha febre, e ela tinha febre. E assim ela estava associada à sua paixão. Como quem está acostumada ao cortejo, uma acompanhante do cortejo, uma criada, uma frequentadora. Ela seguia como uma pobre, uma mendiga. Eles que jamais haviam pedido nada a ninguém. Agora ela pedia caridade. Sem parecer, ela pedia caridade. Pois sem parecer, sem perceber, ela pedia caridade da piedade. De uma piedade, de certa piedade. Pietas. Eis o que ele fizera à sua mãe depois que ele começara a sua missão. Ela acompanhava, ela chorava, chorava, chorava. As mulheres só sabem chorar. Viam-na por toda a parte, no cortejo, mais um pouco fora do cortejo, nos pórticos, nas arcadas, nas correntes de ar, nos templos, no palácio, nas ruas, nos átrios e nos pátios. Ela subira também ao cavalo. Ela galgara também o Calvário, que é uma montanha escarpada.
E ela não sentia sequer que estava andando. Ela não sentia sequer que os seus pés a levavam. Ela não sentia suas próprias pernas. Ela galgara o seu calvário. Ela também tinha subido. Na confusão, um pouco atrás, subido ao Gólgota. No Gólgota, no cimo, até o cimo, onde ele estava agora crucificado, pregado pelos 4 membros, como um pássaro noturno na porta de uma granja. Ele, o Rei da Luz, no lugar chamado Gólgota, isto é, o lugar do crânio. Eis o que ele fizera de sua mãe maternal. Uma mulher em pranto, uma pobre de aflição, uma pobre em aflição, uma espécie de mendiga de piedade, desde que ele começara a cumprir sua missão. Sim, Maria chorava. O meu filho derrotado. Um fracasso. Está tudo acabado. Isso parece tudo um fracasso naquele momento. Parece falhar tudo. Parece que os outros têm razão. Parece que os outros estão no certo. Mas você, Maria, não deixou, não abandonou o próprio filho. Você ficou bem perto dele, mesmo quando os outros fugiram, mesmo quando tudo parecia acabar. Ensina-nos, Maria, esta tua fidelidade. Nos mostre como essa fidelidade nos leva mais cedo ou mais tarde à experiência que nenhum homem, fora do encontro com Cristo, pode ter no mundo, a experiência da ressurreição. Voi chiamate lo Creatore, ponete mente allo meo dolore, ch'io so Maria collocor tristo, la quale avea per figlio Cristo, blasfeme mia e dolce acquisto. Fui crocifisso per li peccatori. Voi chiamate lo Creatore, ponete mente allo meo dolore, capo bello e delicato, come ti veggio stare inchinato, li tuoi capelli di sangue intrecciati, fino alla barba ne vai rigori. Bocca bella
ponentemente allo meo dolore. Nesse momento, então, vamos contemplar a morte de Jesus na cruz. Depois disso, sabendo que a partir de então tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse até o fim, Jesus disse: tenho sede. Havia lá um cântaro cheio de vinagre. Fixaram uma esponja embebida nesse vinagre na ponta de uma vara e a aproximaram da sua boca. Logo que tomou o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entretanto, como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, esse sábado era um dia particularmente solene, pediram a Pilatos que lhes mandasse quebrar as pernas e os retirasse. Os soldados vieram, portanto, e quebraram as pernas do primeiro e a seguir do segundo dos que foram crucificados com ele. Chegando a Jesus, verificaram que já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados feriu-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. O que viu deu testemunho, e o seu testemunho é conforme a verdade. E, além disso, aquele sabe que ele diz a verdade, a fim de que vós também creiais. Com efeito, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E há também uma outra passagem da Escritura que diz: eles olharão para aquele que transpassaram. Depois desses acontecimentos, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos autorização para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, e José veio tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que outrora tinha ido ter com Jesus durante a noite. Ele trazia uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 libras. Eles tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em faixas, com aromas, segundo a maneira de sepultar dos judeus. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste jardim um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido posto. Por causa da preparação dos judeus, e por estar próximo esse túmulo, foi lá que eles depositaram Jesus. Clamor que ainda soa em toda a humanidade. Clamor que fez cambalear a igreja militante, em que também a sofredora conheceu seu próprio horror, pelo qual a triunfante sentiu seu triunfo. Clamor que soa no coração de toda a humanidade. Clamor que soa no coração de toda a cristandade. Ó clamor culminante, eterno e válido. Grito como se o mesmo Deus tivesse pecado como nós. Como se Deus mesmo se tivesse desesperado. Ó clamor culminante, eterno e válido. Como se mesmo Deus tivesse pecado como nós.
e o maior pecado, que é desesperar, o pecado do desespero, mais do que os 2 ladrões pendurados a seu lado, que uivavam para a morte como cães magros, só uivavam os ladrões o uivo humano, só gritavam os ladrões um grito humano, também só babavam uma baba humana. Só o justo ergueu o clamor eterno. Mas por quê? Que tinha ele? Os ladrões só gritavam um grito humano, pois só conheciam uma aflição humana. Não tinham sentido senão uma aflição humana. Só ele podia erguer o clamor sobre-humano. Só ele conheceu então essa aflição sobre-humana. Assim, os ladrões não ergueram senão um grito que se perdeu na noite. E ele ergueu o grito que ressoará para sempre, eternamente sempre. O grito que não se extinguirá, eternamente nunca, em nenhuma noite do tempo e da eternidade. Pois o ladrão da esquerda e o ladrão da direita só sentiam os pregos na palma da mão. O que lhe fazia o efeito da lança romana? O que lhe fazia o efeito dos pregos e do martelo? A perfuração dos pregos, a perfuração da lança. O que lhe faziam os pregos na palma da mão? A perfuração dos pregos na palma de suas 2 mãos. Sua garganta que lhe doía, que lhe ardia, que o queimava, que o dilacerava. Sua garganta seca e sedenta. Sua garganta seca. Sua garganta que tinha sede. Sua mão esquerda que o queimava e sua mão direita. Seu pé esquerdo que lhe ardia e seu pé direito. Todos os seus 4 membros. E seu flanco que o queimava, seu flanco perfurado. E seu coração que o queimava. Seu coração consumido de amor. Seu coração devorado de amor. A renegação de Pedro e a lança romana. As cusparadas, as afrontas, a coroa de espinhos, o bastão do flagelo, o cetro de bastão, os gritos da multidão e os carrascos romanos, o tapa, porque foi a primeira vez que fora estapeado. Ele não gritara sobre a lança romana, não gritara sobre o beijo perjuro, não gritara sobre o furacão de injúrias, não gritara sobre os carrascos romanos, não gritara sobre a amargura e a ingratidão, o gosto da amargura na garganta, na goela, a garganta seca e amarga de amargura, seca de engolir a amargura, seca, amarga de engolir a gratidão dos homens, amarga, sufocada de engolir, sufocada pelas ondas de ingratidão, estranguladas de engolir, e ele não mais falaria por semelhanças. Ele não gritara sobre o rosto perjuro. Ele não gritara sobre os rostos de injúria. Ele não gritara sobre os rostos dos carrascos romanos. Então, por que gritou? Diante de que gritou? Tristes, tristes usque et mortem. Triste até a morte. Mas qual morte? Até fazer uma morte. Ou até esta data da morte. Jesus morre na cruz. Amigos, olho para as feridas do crucificado e percebo que todos nós estamos feridos, não assim, mas todos nós carregamos feridas na nossa carne. A ferida de me sentir incapaz de ser verdadeiro homem, de me sentir impotente diante de tantas circunstâncias, a ferida das minhas incoerências, do meu distanciamento, da minha traição, do mal que eu faço. Tudo isso me dói, mas diante de todo o mal, você me diz, não te preocupes, eu sei
que o peso das tuas feridas, o peso do teu mal, pode te esmagar. Mas não te preocupes, carrego eu este peso. O carrego nos meus ombros. E do alto da cruz, ele acrescentava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. No entanto, ele sabia muito bem o que estavam fazendo, mas você, Jesus, em tua grande compaixão e misericórdia, você tenta nos defender até o fim, tenta nos justificar diante do Pai até o fim. Senhor, mesmo sob todos os detritos do nosso mal, permaneça sempre em nós a certeza do teu amor. Amém. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. No mais alto do Calvário morreu nosso bom Jesus, dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz, dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz. É arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Agradecemos a Padre Emílio pelas reflexões e agradecemos a presença de todos vocês. E assim concluímos este gesto com o canto final. Boa Semana Santa e Feliz Páscoa. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor.
Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.